Bom dia, meus queridos. Eu quero avançar um pouco mais no conteúdo do texto que tem servido de base para as nossas reflexões matinais. Leamos, portanto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versos 13 até o 17 e também o verso 20, porque assim nos diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Meu querido, minha querida, após Pedro ter oferecido a resposta completa e necessária à pergunta dirigida por Jesus a ele e aos demais discípulos, e que foi a seguinte: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus voltou-se para ele e disse algo importantíssimo a respeito daquele homem, conforme registrado nos versos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Meu querido, minha querida, o verso 18 é um dos mais controvertidos do Novo Testamento. E a dúvida que ele levanta é a seguinte: quem ou o que é a rocha? É que a grafia das palavras Pedro e rocha, no original grego, são muito semelhantes. Todavia, os sentidos das mesmas são bem diferentes. O verso assim se lê: Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. A primeira palavra grega, Petros, da qual deriva o nome Pedro, refere-se a uma pedra ou a uma rocha solta, a um fragmento de rocha. Já a segunda palavra grega, pedra, refere-se a uma rocha. Assim sendo, o que Jesus realmente disse foi: Tu és Petros, Pedro, pedra, rocha solta, e sobre esta Petra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus não afirmou que edificaria a sua igreja sobre Petros, sobre uma pedra ou rocha solta, mas sim sobre uma Petra, ou seja, sobre uma rocha bem firmada. Desta forma, Pedro não pode ser a rocha. Então, qual é a rocha sobre a qual Jesus declarou que edificaria a sua igreja? Se Pedro, o apóstolo, não é Petra, a rocha, então, o que é? Se nos apegarmos ao contexto no qual esta afirmação de Jesus foi feita, fica claro que a Petra, ou rocha, é a confissão que Pedro tinha acabado de fazer e que foi a seguinte, abro aspas: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fecho aspas. Esta foi a base sobre a qual a Igreja de Cristo foi fundada. Tempos mais tarde, o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação que está registrada na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 20, referindo-se ao fundamento e à edificação da Igreja de Cristo. Abro aspas novamente. Disse ele: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fecho aspas. A declaração de Paulo de que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas se refere não a eles próprios,
mas ao fundamento posto nos seus ensinos relativos ao Senhor Jesus. Sim, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que é a pedra, a rocha principal sobre a qual a igreja foi e é e está estabelecida. A pedra angular era a pedra mais importante em qualquer construção naquela época. Ela é que fornecia todo o alinhamento necessário para que a construção saísse perfeita. Portanto, além de ser a rocha, Cristo é também a pedra angular. Na sua primeira carta, escrita aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo fez revelações tremendas com respeito a certos eventos que haviam ocorrido num passado distante, ao declarar o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Meu querido, minha querida, Paulo aqui nestes versos deixou bem claro que o Cristo era pré-existente e que já estava no meio do seu povo de forma espiritual. Por esta razão é que, ao referir-se à pedra espiritual, declarou que a pedra ou petra, rocha, era Cristo. É importante também ressaltar que o uso figurativo da palavra petra ou rocha nas Escrituras Sagradas sempre se refere à pessoa divina, nunca a um homem. Em assim sendo, Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. O verso 18 do Evangelho de Mateus é o primeiro a fazer também menção à igreja na Bíblia, sendo que a igreja nunca é uma referência a qualquer tipo de construção civil, de edificação, mas sim uma referência a todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, a todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi o próprio alicerce da igreja, que é Jesus, a pedra, a rocha, quem declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, deixando assim duas coisas muito bem esclarecidas. A primeira é que a igreja sobreviverá a todos os ataques que possam ser feitos contra ela. A segunda é que a igreja é quem toma a ofensiva contra as forças do inferno e da morte, sagrando-se vencedora. Reflita a respeito destas verdades. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa declaração tão preciosa feita pelo Senhor Jesus Cristo a respeito de Pedro, ao dizer-lhe que sobre aquela pedra o Senhor edificaria a sua igreja, sobre aquela rocha. E a rocha era uma referência não a Pedro, mas sim a declaração que ele havia feito de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque vimos nas Escrituras Sagradas que o Senhor é a rocha sustentadora da igreja e também é a pedra angular que dá alinhamento a essa edificação, a essa construção espiritual que é a igreja de Cristo e que é formada por todos aqueles que creem no Senhor, que entendem a tua obra redentora e te aceitam como único e suficiente Salvador para as suas vidas. Obrigado por essas verdades tão preciosas, Senhor Deus, que saltam aos nossos olhos e que nos abençoam, porque todas elas derivam da verdade maior que temos estudado até o momento. Quem tu és? De fato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Deus encarnado. E o Senhor veio para
resgatar homens e mulheres como nós, pecadores que precisamos do Senhor, nos formando assim uma igreja em torno da tua pessoa. É a oração que fazemos a ti, reconhecendo essa grandeza e essa bondade do Senhor, no nome santo que é o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.